Ouvimos agora o coral cantando Tu és Petrus, e superanque Petram, edificabo ecclesiam meam. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E a primeira pergunta que se coloca é: Cristo fundou uma igreja? Se ele fundou uma igreja, quais são as características dessa igreja? O que é essa igreja de Cristo, se ele fundou? Ao longo da história, algumas pessoas, inclusive teólogos, quiseram dizer que Cristo não quis fazer uma igreja e que ele pregou um reino e que a igreja foi feita depois. Há outros que dizem que Cristo simplesmente pregou, quis romper com o poder romano e com o poder dos judeus, inclusive com o culto. Na verdade, era um liberal e queria apenas fazer uma filosofia de vida. Outros, também falando de Cristo, colocam Cristo como se fosse um grande agitador, lutador em defesa dos direitos do povo e queria estabelecer aqui um reino temporal, um reino material. Durante a história apareceram muitos falando de Cristo e dando interpretações, muitas vezes falaciosas, outras vezes até ideológicas, a respeito de Cristo. Mas Cristo realmente fundou uma igreja? Essa é a primeira questão. Nós vemos em Jesus Cristo falar muito do reino e falar de características desse reino de Deus, que ele chama reino de Deus, reino dos céus. Em algum momento diz: o reino de Deus está dentro de vós. Em outro momento diz: convertei-vos, porque se aproxima de vós o reino de Deus. Portanto, esse reino exige uma mudança de vida, uma conversão, e é um reino que está fora, mas também que está dentro de nós. Um só culto, a igreja de Cristo é una. Essa igreja também é santa porque o fundador é santo, porque os sacramentos que ela administra são santos e santificam, porque a sua doutrina é santa, e que nós todos somos chamados à santidade, e pelo batismo nós somos santos. Quando caímos, somos chamados ao arrependimento, porque todos somos chamados, temos a vocação de sermos perfeitos, como o Pai Celeste é perfeito. A igreja, pois, de Cristo, ela é santa. A igreja de Cristo, ela é para todos os homens. Daí nós vemos Jesus comparar a igreja a uma árvore, a uma pequena semente de mostarda, que plantada cresce uma pequena árvore. Lá na Palestina, sobretudo às margens do lago de Genezaré, há uma espécie de mostarda que ela cresce e forma uma pequena árvore, de uns 3 metros pelo menos. Então Cristo compara isso à sua igreja, que pequenina no começo, ela vai crescendo, estendendo os seus galhos por toda parte e vai atraindo gente do mundo inteiro, porque a igreja de Cristo é para todos os homens. Santo Agostinho diz que ela é universal, e o termo universal, em grego, significa católica. Então, quando se diz que a igreja de Cristo ela é católica, ela é universal, ou seja, ela é para todas as pessoas do mundo inteiro, em todos os tempos, em todas as culturas, de todas as línguas. Quando nós vemos lá em Pentecostes o milagre das línguas, quando os discípulos falam, nós somos 12 apóstolos. Por isso a igreja de Cristo é aquela que vem da era apostólica, ou seja, aquela que vem lá dos 12 apóstolos, tendo Pedro como cabeça. Não é algo fundado depois, como alguns querem, ou como alguém pegou a Bíblia e diz: agora eu vou fazer a minha igreja. E há assim muitas fundações de grupos, de seitas, já no início da igreja havia, e depois, sobretudo, de Martinho Lutero, que prega o livre exame. Cada um pode interpretar a Bíblia da sua forma, de acordo com o que pensa. Então cada um interpreta de uma forma e cada um faz uma igreja e se diz igreja de Cristo. E nós vemos diversas
versus grupos que se chamam de igrejas. Mas a verdade, a igreja de Cristo é uma só. E esses grupos que se chamam igrejas seguem aquilo que Lutero dizia, que a igreja de Cristo ela é espiritual. Ela está no coração de cada um. Aí nós vamos dizer o contrário. É claro que a igreja de Cristo também está no coração de cada um, não se nega. Mas a igreja de Cristo é também uma instituição. É uma sociedade visível. É uma família visível, que tem uma estrutura visível, que tem um chefe para o mundo inteiro, que é o Romano Pontífice, e unidos a esse chefe do mundo inteiro, tem os bispos, que em comunhão com o Papa, dirigem e governam a igreja. Tem os fiéis, quer dizer, a igreja ela é espiritual? Também, mas ela é institucional, é uma instituição. Uma instituição divina na sua essência e humana nos seus membros. Por isso a igreja ela é um povo organizado, o novo povo de Deus, mas ela tem um sentido místico, porque ela é também o corpo místico de Cristo, do qual Cristo é cabeça e nós somos os membros. E como um corpo místico, ela tem uma alma, que dá vida a esse corpo, que é o Espírito Santo, alma da igreja, para a qual todos nós somos chamados e entramos, como eu disse, pelo batismo. Isso em poucas palavras, explico para vocês a identidade da nossa igreja. Ela é una, santa, católica e apostólica. São características ou notas próprias da igreja que se encontram na sua plenitude na Igreja Católica Apostólica Romana, que tem um princípio e fundamento de unidade na pessoa do sucessor de Pedro, que é o Papa, como nós chamamos. É como uma árvore pequenina, como eu disse, que foi crescendo por o mundo inteiro. E como a árvore muitas vezes é sacudida pelos ventos, assim a igreja também passa por muitas crises. E na sua história foi sempre assim. Estava meditando hoje pela manhã um pouco sobre São Francisco, que rezando na igreja de São Damiano, perto de Assis, ele ouve Jesus falar com ele: Francisco, reconstrói a minha igreja. E se nós entendemos que ele estava ali na época, em plena Idade Média, quando a filosofia do Evangelho governava as nações, quando a igreja tinha toda a força e era única. E nesse tempo Cristo diz para Francisco: reconstrói minha igreja. E Francisco então começa a reformar a igreja de São Damiano. E Cristo diz: não é essa, é a minha igreja. Porque a igreja já naquela época estava passando por grandes crises. O Papa era Papa Inocêncio III, o maior Papa da Idade Média, mesmo assim tinha crises. Porque essa árvore, que muitas vezes tem frutos apodrecidos, tem galhos secos, tem folhas secas, e às vezes, como numa árvore, vem o vendaval e derruba aquilo que está apodrecido, que não serve. Assim também a igreja, no decorrer dos tempos, ela passa por diversas crises, como nós estamos passando hoje. São as perseguições que nossos irmãos sofrem nos países muçulmanos e comunistas, por exemplo. São as perseguições que nós sofremos no Ocidente, quando há uma campanha declarada contra nós, católicos, contra a doutrina da igreja. Quando foi feita uma verdadeira revolução cultural para que os católicos deixassem de viverem segundo a fé cristã e fossem abandonando e se tornando cada vez mais mundanos. E hoje a gente procura com uma lupa onde é que nós encontramos católicos verdadeiros, porque infelizmente a maioria já se envolveu com um neopaganismo e poucos vivem a sua fé, mas a igreja está firme.
Porque a igreja ela é santa. Não é correto dizer que a igreja é santa e pecadora, ela é santa. Os homens é que são pecadores, por isso se diz a igreja é santa e necessitada de fazer penitência por causa dos pecados dos seus filhos. E devido às próprias perseguições, inclusive internas dentro da igreja, os maus exemplos, os contra-testemunhos que nós vemos a mãos cheias em toda parte dentro da igreja, inclusive da nossa parte, pelas nossas infidelidades. Mas a igreja é divina, na sua essência. A igreja é infalível. A igreja é indefectível. E a igreja sempre vence. Pode ser maltratada, perseguida, mas a igreja vence. Isso é questão de fé. Às vezes hoje fico preocupado quando muitos católicos, diante de toda a situação em que nós nos encontramos no mundo, tivemos, por exemplo, esse ano, praticamente as igrejas do mundo inteiro se fecharam, o povo todo sem atendimento, e começava a se falar, agora vamos acabar, vão destruir a igreja, os grandes deste mundo estão com um plano de acabar com a igreja católica, vai destruir tudo, agora o povo todo preso, ninguém faz mais nada, ninguém pode rezar, ninguém pode ir à missa, ninguém pode receber o sacramento. Mas na verdade, nunca a igreja vai acabar. Isso é promessa de Cristo. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares sobre a terra será ligado nos céus, e tudo que desligares sobre a terra será desligado nos céus. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Podem fazer o que quiser, mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então não tenhamos medo. Nós vivemos dessa promessa em Jesus. Ou temos fé ou não temos fé. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja nunca, mas podem prevalecer com relação a cada um de nós. Isso sim, porque essa promessa não temos. Porque nós podemos ser infiéis, podemos deixar de viver a nossa fé. Aí sim podemos nos perder, mas não a igreja. Essa é uma promessa de Cristo, é uma questão de fé. Por isso, muitas vezes a gente vê pessoas desesperadas, achando que tudo está acabando e que nós estamos perdidos. Não, não. Vivemos dessa promessa de Cristo e durante a história já tivemos crises muito grandes. A igreja sempre saiu vencedora. Em cima das ruínas do Império Romano, a igreja construiu a civilização ocidental. Quando achavam que ia destruir a igreja na época de Lutero e do Renascimento, Deus fez com que isso fosse descoberta a América, o Novo Mundo, depois o Novíssimo Mundo, e a igreja se expandiu, na América Latina toda católica praticamente. Agora o catolicismo crescendo na África, na Ásia. A igreja é assim, sempre viva. Por isso nunca temos medo nem desconfiança. E ficamos felizes porque somos católicos. Somos membros dessa grande família. Família em torno de Jesus, que se alimenta da Eucaristia, que vive a sua fé, como essa árvore. Mas há um segundo aspecto, também importante, que é o que Cristo fala na segunda parábola. O reino dos céus é semelhante a um fermento que uma mulher coloca na massa. E toda a massa fica levedada, fermentada. Assim é a igreja no mundo. Mas a igreja age assim no mundo como um fermento na massa para transformar o mundo. Age através de nós. Com a nossa vida de santidade, de compromisso com Deus, nós transformamos o mundo, porque a luz, onde ela está, ela ilumina.
Vós sois a luz do mundo, diz nosso Senhor. Vós sois o sal da terra, para dar sabor à terra. Vós sois fermento. Fermento na massa, fermento no mundo. A igreja então vai como fermento, com sua doutrina, com seus sacramentos, vai transformando o mundo através de nós. Do nosso compromisso, do nosso testemunho, do nosso comportamento. Por isso é muito importante cada católico viver esse compromisso da sua fé. Primeiro pela oração. O católico tem que rezar. E eu digo rezem. E hoje principalmente rezem o terço diariamente. Para viverem o terço. Viverem os mistérios do amor de Deus ali no rosário. Rezem. Oração. Sobretudo em família. Construam uma família com uma igreja doméstica em casa. Aqui eu chamo a atenção dos jovens que estão se preparando para o casamento. Coloquem isso como projeto de vida a dois. E depois com os filhos. Queremos ser uma pequena igreja, onde o evangelho seja vivido. Porque Cristo quer reinar no mundo. Quando Cristo apareceu a Santa Margarida Maria, com o seu coração ferido, dizendo: eis o coração que tanto amou os homens, que não poupou meios de mostrar o seu amor, e dele só recebe desprezo e ingratidão, tu ao menos consola-me. E depois acrescenta: eu reinarei apesar dos meus inimigos. Eu reinarei mesmo contra a vontade deles. Olha lá. Jesus é Santa Margarida. Reinarei apesar do inferno. Então na família comece a reinar. Então vida de oração em família. Procura a família se encontrar com outra família. Se juntem como famílias. Façam grupos de oração em famílias, com as famílias. As famílias se apoiem umas às outras, na mesma fé, no mesmo Senhor, na mesma igreja. Foi assim no começo, e deve ser assim hoje também, e principalmente. Não espere soluções que venham do alto, das autoridades, porque ninguém mais obedece a ninguém. E todos devem obedecer às autoridades, mas não se obedece. Por isso um decreto não vai resolver, mas a solução vai acontecer quando os católicos assumirem realmente a sua fé, sempre em união com os seus superiores e nunca sem eles. Segundo, procurem ter vida de sacrifício, oferecendo sacrifícios no dia a dia, sem vitimismos, sem sentimentos de autopiedade, mas oferecendo os sacrifícios do dia a dia a nosso Senhor. Então, procure ter vida de penitência. Jejuns, abstinências, mortificações. Sobretudo, oferecendo os sacrifícios do dia a dia a nosso Senhor em união com Ele. E terceiro, a caridade. São Paulo fala: a caridade de Cristo me constrange. Por isso ele nos ensina: eu fiz-me tudo para todos, para salvar. Fazer-se tudo para todos, para ganhar a todos para o Cristo. Viver a caridade, sobretudo com as pessoas mais necessitadas. Eu disse que o Papa fala hoje que hoje é Dia Mundial dos Pobres, do pobre. E o pobre assim no sentido geral, todo aquele que necessita das coisas. E Jesus fala: tudo que fizeres ao menor dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Então a igreja, desde o início, é esse exemplo de caridade. Aliás, os 7 diáconos que foram criados pelos apóstolos, foram exatamente para eles se dedicarem mais à oração e à pregação. Os diáconos iam se dedicar mais à caridade, ao serviço dos pobres, dos órfãos, das viúvas, e assim a igreja sempre fez. E esta caridade
por amor a Cristo que transformou o mundo e que transforma. Então nós vemos aí como nós vamos ser fermento na massa. Que bom que somos católicos, né? É uma graça muito grande para nós. Mas isso requer de nós um compromisso, de sermos fiéis à nossa fé, fiéis a nosso Senhor, para darmos bom exemplo nesse mundo e salvarmos as pessoas, trazermos as pessoas para Jesus, como Ele quer. Pensamos, pois, a Santíssima Virgem Maria, que em Fátima se lamentava do abandono dos homens para com Deus, mas também fazia uma promessa. Por fim, o meu imaculado coração triunfará. E nós confiamos nessa promessa de Maria, porque na verdade é a promessa do próprio Cristo. Aquele que perseverar até o fim será salvo.